Hoje eu vou demonstrar para vocês a nova atualização do Rodrigo Code. Essa atualização é uma atualização muito importante, então antes de atualizar o aplicativo seria importante que muitos assistam esse vídeo antes de atualizar o aplicativo, porque ele muda o modo de como que você vai trabalhar para poder acertar as partes das palhetas, as configurações de chave. Então é de extrema importância para todos os chaveiros que estão utilizando o nosso aplicativo. Então aqui, ó, antes de começar, demonstrar aqui qual que é a versão que a gente está falando. Essa é a versão, ó, 5.031. Então, se você tiver uma versão anterior, esses recursos que eu estarei mostrando não estão disponíveis ainda, tá? E se você está vendo esse vídeo depois dessa versão 5.031, pode ser que algumas coisas tenham mudado, ok? Mas, de forma geral, as coisas não vão mudar muito, né? Talvez algum detalhe pequeno, né? Bom, vamos lá, vou demonstrar o que mudou aqui, tá? No aplicativo. Então, vou abrir uma chave aqui, por exemplo, vou pegar uma do Honda. Bom, aqui ainda a tela tá tudo normal, né? Como as outras atualizações, né? Então não mudou nada aqui, né? O que mudou foi aqui, na parte de chave, né? Aqui, vocês já podem ver que já está diferente. Aqui antes, no lado A, nessa parte aqui, aparecia a posição das palhetas, né? Então aqui era a posição 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? E aqui também, na parte lá do eixo A e do eixo B. Agora, vocês estão vendo aqui, em vez de vocês enxergarem as posições das palhetas, vocês estão enxergando nas posições das palhetas a altura que está esta palheta, né? Então, por exemplo, aqui na posição 1, que é essa aqui, está na posição 3, né? Estava na 2 porque é um recurso agora que a gente mudou. Conforme você clica aqui, ó, ele vai mudando as alturas, né? Então ficou muito mais fácil de trabalhar dessa forma. Vocês podem ver que aquela parte de cima que tinha aqui, ó, para você digitar as palhetas aqui, né? Ela ainda existe, tá? Ela tá ocultada aqui em cima, então quando você abre, ela já abre dessa forma, porque você não precisa mais, né, nesses casos, entrar com essa manualmente aqui, né? Aqui, aproveitando que já tá, que a gente já está mostrando isso, você tem a forma de digitar aqui uma por uma, né? Ou se você clicar aqui no lapisinho, você digita todas de uma vez só, né? Mas como agora no desenho aqui você já consegue fazer essa alteração, então ela está ocultada, tá? Então, ó, que você consegue clicando aqui na posição das palhetas e mudando as alturas disponíveis, né? Então aqui, ó, a gente vai mudando, conforme você vai clicando, ele vai atualizando a posição das palhetas, né? Aqui, nesse menu aqui no canto, ó, você tem outros recursos também que foram adicionados, tá? Então, por exemplo, essa primeira opção aqui, ó, seria para você aumentar a tela. Eu estou trabalhando aqui num tablet, a resolução é alta, né? Então fica ótimo para trabalhar assim. Mas tem muita gente que trabalha com celular e a resolução não é muito grande, então fica pequeno. Então, aí eu recomendo clicar, né, nessa opção aqui e aqui você aumenta, expande a tela, tá? Então você fica com a tela inteira para você estar podendo trabalhar com o desenho, tá? Aqui você tem a opção de tirar foto para poder fazer a chave por foto. Aqui você tem a opção de buscar as fotos na sua livraria. Essa opção aqui é para mostrar o corte da chave, tá? Então aqui eu posso desabilitar, a chave fica sem corte, como vocês estão vendo aqui, é uma chave sem corte. Quando eu habilito aqui, você enxerga o corte, tá? Essa outra opção aqui, você habilita para você digitar as palhetas também, né? Só que aí aparece o círculo nas posições das palhetas. Então,
você tanto pode, clicando aqui no eixo, né, das palhetas, quanto você pode digitando aqui, ó, na altura. Então aqui você vai direto, ó. Então estou na altura 1, eu posso ir direto para a altura 6, clicando só no círculo. Com o movimento de pinça, você também pode dar o zoom, tá? E você também pode fazer essa alteração mais fácil, tá vendo? Conforme você clica aqui na posição das palhetas, ela vai indo de altura por altura, tá? Agora, você pode ir indo direto aqui pelo círculo. Aqui são todas as alturas, no caso desta chave, né? Essa chave aqui do rondo, ela tem 6 alturas, né? Então, nessa posição aqui, se eu colocar aqui a posição 2, ou a posição, e aqui a posição 3, ele vai atualizando, né? E vai modificando o desenho, tá? Aqui, ó, para reduzir, eu estou fazendo um movimento de pinça, tá? Então, o movimento de pinça, ele tanto amplia quanto reduz o desenho, tá? Vamos supor que eu ampliei aqui, estou perdido, quero atualizar, recentralizar o desenho na tela. Eu clico nessa opção aqui, ó, tá? Que é essas setas aqui, né, de atualizar. Quando eu clico ali, ele já redimensiona o desenho na tela. Outra opção que a gente tem também, ó, seria as réguas, né? Aqui ele mostra a posição das palhetas, né? Que seria aqui em vermelho. E aqui, ó, do lado, seriam as alturas, né? No caso aqui está do lado A, e as alturas aqui do lado B, tá? Do eixo A e do eixo B, né? Então aqui, ó, dando zoom, ó, você consegue enxergar direitinho onde que fica cada posição, né? Como se tivesse uma régua para você enxergar isso. Isso é muito útil quando a gente vai fazer a chave por foto, que eu vou demonstrar daqui a pouco. Então aqui, ó, vou tirar o zoom aqui para atualizar de novo. Então vou desabilitar a régua, tá? Vou desabilitar aqui também essa opção aqui de a gente selecionar as alturas. Pronto. Aqui a gente tem, nesse símbolo de play aqui, a gente pode simular o corte da chave. Então quando eu clico aqui em play, é como se fosse a máquina cortando a chave, né? Então esse círculo que está passando aí seria a fresa cortando a chave, né? Simulando o corte, tá? E também a gente tem a opção aqui de compartilhar o desenho da chave. Quando você clica aqui, ó, você já tem a opção de compartilhar esse desenho, pode ser pelo WhatsApp, por e-mail, né? No caso desse tablet aqui, ele não tem um WhatsApp instalado, mas ele apareceria aqui, ó, o WhatsApp, você já poderia enviar essa foto, esse desenho dessa chave para o seu cliente. Você está fazendo um orçamento, você já pode colocar direto aí, tá? E enviar para ele, certo? Bom, para sair dessa tela cheia aqui, para você voltar, você clica de novo aqui, ó, e ele reduz a tela, tá? Aí você tem acesso de volta a todas as funções do aplicativo aqui, né? Então aqui a gente está em desenho. Vamos supor que eu acertei aqui a configuração da chave, tá? Eu quero esse corte aqui, tá? Então, conforme você muda aqui, na hora que você vier aqui para a tela de corte, já está tudo configurado e você pode já clicar em cortar, certo? Agora eu vou demonstrar como que se faz por foto, tá? Então, eu não tenho uma chave do Honda aqui agora, eu vou pegar aqui uma chave, eu tenho uma chave aqui da Vox aqui, vamos lá, pegar HU 162, a chave do... Não é essa aqui não, deixa eu ver essa outra aqui, isso. Eu tenho uma chave aqui, vamos fazer essa chave por foto. Então, aqui ele carrega pra gente o aplicativo sempre carrega pra gente a primeira opção de código mecânico que tem, né? Que no caso dessa chave seria essa opção aqui, tá? Bom, eu tenho uma chave aqui, e o que a gente vai fazer? Vamos tirar uma foto dela e fazer essa chave por foto, tá? Então eu clico aqui, ó, eu vou fechar esse menu aqui, tá? Porque esse menu aqui, ele mostra o lado A, né? E tem o lado B também, né? Que é o lado B, no caso dessa chave do Virtus, ele tem um corte só. Então aqui a gente não vai utilizar porque é um corte só. Mas em casos que a gente tenha mais cortes aqui,
no caso da Tiguan, aí você teria mais opções aqui, né? Então, vou deixar aqui no lado A, vou fechar esse menuzinho aqui que pra gente não é interessante, e vou habilitar aqui, ó, colocar na tela inteira pra gente trabalhar melhor. Então eu vou clicar aqui na opção de foto, tá? Quando eu clico na opção de foto, a primeira vez que você instalou o aplicativo, ele pergunta se você ele precisa da permissão para acessar a câmera, né? Então você coloca aqui, permitido o uso do aplicativo. Aí ele vai abrir aqui para vocês a câmera, né? Então vamos lá. Tem uma chave aqui do Virtus, tá? Ó, uma coisa importante para tirar foto, tá? Para se tirar a foto, vocês não devem ficar inclinando dessa forma, nem dessa forma, tá? Porque se vocês fizerem isso, o que que acontece? Vocês vão estar tirando a proporção da chave. Se você colocar a foto inclinada assim, ela vai ficar com a proporção dela vai ficar diferente, né? Então, a foto deve ser tirada sempre de pé, com o tablet de pé assim, na horizontal, tá? Em relação à chave. Então, ó, o tablet está na horizontal em relação à chave. Então aqui eu chego o mais próximo possível, que eu consiga ter uma resolução legal da chave, tá? Então quanto melhor, mais perto na horizontal assim, melhor. Aqui tá, a luz aqui não tá ajudando muito. Mas aqui, ó, vamos pegar aqui aqui, ó, esse ângulo ficou bom. Vou bater a foto aqui. Pronto. A foto ficando boa, você dá um OK aqui e aí já carrega a foto aqui pro tablet, né? Então aqui dá para perceber que apareceu mais coisas do lado aqui, né? Apareceu coisas desse lado aqui e coisas embaixo aqui também, tá? Então, vou explicar o que é cada coisa. Começando aqui pela lateral aqui direita, a gente tem aqui, ó, esse ícone aqui que é uma lupinha com zoom, né? Um zoom mais, ó. Então você vai aproximar aqui a imagem, tá? E o menos você reduz a imagem. Essa outra opção aqui seria para você poder inclinar a foto, tá? Às vezes a foto ficou inclinada, você tem esse recurso aqui de inclinar a foto, tá? Só que assim, se você já tira a foto como eu indiquei ali, a chave na horizontal e o tablet na horizontal, você já vai estar mantendo a proporção da chave. Então esse recurso aqui você não precisa usar, tá? Então aqui eu vou voltar aqui para 0. Aqui embaixo, o que a gente tem aqui? Começando aqui da direita aqui, a gente tem aqui a opção de transparência da chave. Então aqui eu posso controlar quanto que eu quero deixar transparente o desenho em relação à foto, tá? A gente sempre começa aqui com 10%, tá? Ó, 10% você vê que ele fica um pouquinho amarelado, tá? Mas se isso aí estiver atrapalhando vocês podem chegar aqui e deixar em 0, tá? Aí só fica as bordas do desenho. Aqui também você tem a opção de inclinar a chave, só que aqui você está inclinando ela em um outro sentido, né? Aqui a gente está inclinando ela em um eixo e aqui a gente inclina ela em outro eixo, tá vendo? Aqui, ó, você pode rotacionar a chave, a foto, né, da chave em 90 graus, ó, tá? E aqui você rotaciona de grau em grau, certo? Então aqui é uma rotação mais rápida, né? Nesses dois botões aqui é uma rotação mais rápida. E aqui vai de grau em grau, tá? Bom, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que acertar, pegar essa chave aqui e acertar ela o mais próximo possível desse desenho que está na tela em roxo aqui, tá? Então o que acontece? Aqui, ó, eu não estou usando as ferramentas de zoom, porque eu estou no tablet aqui, eu estou dando o zoom com a mão, estou fazendo um movimento de pinça, tá? Um movimento de pinça. O que eu posso fazer também? Eu posso rotacionar com o dedo, tá? Caso esteja, ó, tá vendo? Eu estou rotacionando com o dedo aqui, tá? Conforme vai rotacionando com o dedo, ele vai mexendo aqui embaixo também, né? Ele vai mexendo aqui, ó. Então eu vou colocar aqui
dessa forma, aí. Então o que a gente faz aqui? A gente vai acertando o mais próximo possível, desde que a chave não estoure. Tá? No histórico eu falo assim, a resolução. Porque se você amplia muito, a resolução vai ficar ruim para você enxergar. Tá? Aí isso ficaria difícil de você fazer a aproximação. Então, ó, vamos supor, aqui ó, vamos aproximar a chave, deixar ela alinhada o mais próximo possível. Ó. Então, vocês podem ver aqui ó, que a parte de baixo aqui, ó, ela está bem alinhada, tá? E a parte da frente aqui também, ó, né? Tá bem alinhada. Ou seja, a chave está reta em relação ao desenho, tá? Se eu ampliar muito essa foto aqui, ela vai ficar meio distorcida, né? Ela vai estourar a resolução. Então o que a gente faz? Nesse cadeado que tem aqui do lado esquerdo embaixo, eu vou travar. A partir da hora que eu travo, eu deixo de mexer no desenho, na foto, e começo a mexer no desenho, tá vendo? Agora eu estou mexendo no desenho aqui, ó. Tá? Então o que a gente tem que fazer? A origem dessa chave, ela está aqui, ó, nesse lado, tá? Então sempre vai aparecer no desenho essa origem aqui, né? Então aqui tem x e y. Então você tem que sempre procurar alinhar o desenho da chave pela origem, tá? Então, no caso das chaves pantográficas, você tem aqui, tanto nas IALES também, você faz essa origem pela ponta da chave ou pelo encosto, né? No caso dessa chave, a resolução aqui, a origem dela é aqui na ponta. Então o que a gente faz? A gente tem que aproximar esse desenho aqui mais próximo possível da ponta. Então, ó, eu aqui fazendo um movimento de pinça, ó, já vou chegando o mais próximo possível, tá? Aí. Como com o movimento de pinça é difícil de você ajustar essa resolução, você pode ir aqui pela lupinha, ó, tá vendo? Ó? Mais, menos, tá? Aí tem um detalhe que é bem importante. Vamos supor, ó, se eu clicar aqui no menos, se eu ver que diminuiu demais, eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui, ó, nessa configuração aqui, e aqui eu tenho o fator de quanto que eu dou de zoom e de ângulo, né? Então eu quero diminuir um pouco o fator do zoom. O que é esse fator? É quando eu vou clicar aqui no zoom, ó, eu tô mexendo menos, tá vendo? Eu tô reduzindo a quantidade de zoom que eu tô dando, tá? Então aqui eu tô dando 0,2 de zoom, tá? Se eu quiser que o zoom seja mais rápido, ó, eu posso aumentar isso aqui, ó, tá? Ó, aí ele vai indo mais rápido, entendeu? Então no caso aqui, ó, eu vou deixar aqui em 0,4, tá? Que eu acho que já está uma boa resolução. E vamos alinhar isso aqui o mais próximo possível da chave, tá? Aí, o que é importante? Vocês têm aqui, tá vendo essas bolinhas aqui, tá? Essas bolinhas são as posições das palhetas, tá? Ó, tá vendo? São as posições das palhetas, essas bolinhas aqui, ó. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Além de vocês alinharem com a posição aqui da ponta, que é a origem dessa chave, que é a ponta, também é importante vocês verem se a posição das palhetas está batendo ali com o desenho da chave, porque às vezes a chave está um pouco distorcida. A foto, ela é uma foto e às vezes ela pode estar um pouco, dependendo do ângulo que você pega, ela não fica legal. Então é importante você estar analisando isso também. Por isso que a gente tem esses recursos aqui de inclinar o desenho da chave, tá? Para poder alinhar essas posições aqui. Bom, alinhando aqui o mais próximo possível, deixa eu ver aqui o zoom aqui, acho que aqui tá legal, ó. Vamos aumentar um pouquinho mais esse zoom aqui. Aí vocês fazem o seguinte, quando tiver numa posição legal, alinhado, vocês vêm aqui, ó, por exemplo, aqui seria aqui, ó, altura 2, aqui, ó, o 3, 4, né, 2 aqui,
aqui o 3, aqui 1, aqui também é para baixo e aqui tá para cima, tá? Feito isso, vocês podem habilitar aqui, ó, o desenho da chave, que aí vocês vão estar enxergando aqui, ó. Ó, aqui tá errado, desculpa, aqui é para cima, eu errei aqui, ó, tá vendo? Por isso que é importante ter o desenho, né? Então, o software da Rodeo é o melhor software de imagem que tem no mercado. Por quê? Por causa disso. Você está vendo exatamente o corte da chave na foto, tá? Então, aqui, ó, a gente não alinhou direito. Você pode ver que agora sim, ó, tá vendo? Agora a gente alinhou direitinho. Aí. Podia até ampliar um pouco mais aqui, ó, que na hora que eu tirei a foto, ela não ficou bem... a luz aqui não ajudou, né? Então eu tive que inclinar um pouco o tablet para poder pegar essa foto aqui sem sombra, né? Mas aí, o que é importante? Vocês olharem a posição aqui das palhetas, né? E se está batendo com o caminho da chave, tá? Então aqui já está batendo certinho. Essa chave aqui, ó, desse lado aqui, essa chave ela é meio complexa, porque ela tem posições dos dois lados da chave, tá? As outras chaves, elas são mais simples, ela tem geralmente as posições de um lado só, né? Essa daqui ela tem tanto para cima quanto para baixo. Mas aí o próprio software aqui vai mostrar para vocês aonde que está a posição das palhetas. Então vamos supor, que nem eu tinha marcado aqui, né? Ó, eu tinha visto errado, ó. Porque aí o corte vai passar aqui, ó, tá vendo? E não é, o corte tem que passar aqui em cima, tá? Então isso aqui ajuda muito, tá? Conforme você está na dúvida se isso aqui é para cima ou para baixo, você vai mudando aqui e você vai vendo o desenho, ó. Tá vendo que aqui, ó, aqui ele já comeu esse canto aqui, né? Então se eu deixar aqui para baixo, ele já passa na posição certa. Aqui também, ó, se eu descer aqui, ó, você vai ver que ele vai matar aqui, né? Então aqui ele já passa na posição certinho, ó. Então aqui é 4, né, ó, 4, 3, 5, 1. Aqui, por exemplo, ó, se eu mudar aqui, ó, você vai ver que ele tá matando esse lado aqui, ó, né? Onde está passando o corte. Então reduz aqui, ó, você vê que ele já faz o caminho correto. Aqui também, ó. Aqui ele já desceu demais, ó. Onde está o corte aqui, tá vendo, ó? O corte está aqui, ó. Então, ajustamos aqui para cima. Aqui também, ó. Se eu jogar para cima não é, para baixo ficou legal. Se eu jogar mais para baixo não é, ficou quase uma reta aqui, não é? Então aqui. Aqui também, ó. Também ficou para baixo, tá vendo? Então isso é muito bom, isso facilita demais aqui a visualização. Aí depois que acertou tudo isso daí, vocês podem, ó, clicar aqui no playzinho aqui, ó, né? Aí você vai ver, ó, a fresa fazendo o corte, ó, como se ela estivesse cortando a chave. Tá vendo? Olha como que o círculo passa exatamente no desenho ali, ó, do canal, tá vendo? É como se estivesse usinando ali. Então, facilita muito. Feito isso, já está pronto o corte da chave, tá? Aí é só vocês, se vocês quiserem compartilhar também, ó, eu quero salvar esse desenho aqui. Vocês clicam aqui, ó, no compartilhar aqui, ó, ele já salva a imagem para vocês compartilhar. Ó. No caso aqui eu vou mandar um e-mail para mim aqui com as informações, tá vendo? Ele já carrega aqui, ó. No caso, como eu não tenho WhatsApp nesse tablet aqui, eu carreguei no e-mail, mas ele já carrega aqui, ó, a foto, tá? Com o desenho, e aqui já aparecem as informações, ó, do cartão, da série, do código mecânico, do eixo, tá vendo? O eixo A, as palhetas que a gente selecionou ali, ó, 2, 3, 2, 3, 1, 5, 3, 4, e o eixo B que é 1, que é aquele lado que é um corte só, né? Então ele já carrega essas informações para você, às vezes passar para o seu cliente, já fazer um orçamento, e ele já vê a chave dele, né, com o desenho, né? Então é uma coisa muito legal de se passar. Então é um recurso muito bacana, né? Com certeza seu cliente vai fechar negócio com você, ele vendo um tipo de tecnologia dessa, né? Tecnologia de primeira. Bom, feito isso, é só vocês, né? Aqui eu tô com um zoom total da tela, né? O que eu faço aqui? Eu tiro o zoom aqui, venho aqui, ó, na chavinha, e aqui já tá, ó, tá vendo? O que você fez lá na mão já tá aqui. Aí é só clicar em cortar a chave, certo? Bom, então essa foi a demonstração aí.
essa foi a primeira demonstração que eu fiz do fazer a chave por foto, né, da Hole Drill. Como eu disse para vocês, vocês não vão achar o aplicativo melhor que esse para fazer foto no mercado. A gente dedicou bastante trabalho, bastante esforço para ser o melhor, tá? E de fato não tem igual. E espero que vocês gostem, tá? Eu vou fazer mais vídeos aí demonstrando outros tipos de chave, tá? Mas a princípio é esse. Muito obrigado aí pela atenção e até mais.